Shalom! Vamos continuar com o nosso terceiro e último vídeo acerca do casamento. Bem, fomos no Éden, falamos sobre as três funções do casamento: institucional, missional e orgânica. E além de tudo isso, o casamento ele é feito por duas pessoas que se amam, né? Isso, Valéria, pelo menos é o que a gente entende, né? Quando você casa pelo patrimônio, o casamento não vai durar. Quando você casa por amor, o casamento vai continuar. Se você está em crise no seu casamento, né? Se você está passando por processos complicados no seu casamento, Deus que criou o casamento do Éden, ele vai atender você. Lá em Mateus 6,6, Valéria, diz: entra no seu quarto e em secreto, o seu pai que em secreto já sabe que em secreto o teu coração está querendo pedir a ele. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Nós temos que orar pelo nosso cônjuge. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de espiritual dentro do nosso casamento. Ter cuidado também com aquilo que nós estamos promovendo dentro do nosso casamento. Se nós promovemos violência, o nosso casamento vai ser violento. Se nós promovemos a paz, o nosso casamento ele vai ter paz. Então, o casamento ele não tem segredo. Ele, na verdade, o que ele tem são missões diárias, né? Aquele filme, um filme gospel que passou há pouco tempo, ele fala sobre um homem que perde a sua esposa e ele vai ler 40 regras que ele vai ter que seguir durante todo o tempo para salvar o seu casamento. E no final ele descobre que o pai dele que escreveu aquelas regras, né, para salvar o casamento com a mãe dele. Ou seja, o casamento, ele para ser salvo, ele precisa de pessoa que esteja determinado todos os dias a estar apagando fogo. Porque nós sofremos, claro, quando falta uma comida, quando falta o gás, quando o salário está pouco, quando a gente não consegue realizar um sonho. Então, todos nós sofremos, né? Quando é um casal, todos nós sofremos. Então, o casamento, ele precisa ter uma união das duas pessoas, ou seja, os dois têm que sentar junto. Se tiver problema, tem que sentar. Se você está passando por uma crise existencial, você tem que sentar com a sua esposa. Se a tua esposa está passando por um problema, ela tem que sentar com você, ela tem que conversar com você. A Bíblia fala sobre isso. Lá na carta de Paulo, em Coríntios 7, diz que Deus ele manda você se afastar a algum dado momento, você e sua esposa, para orar, para se dedicar a Deus. Então, sexo não resolve problema. Dinheiro não resolve problema. Quantos casamentos de bilionários e milionários se destrói, Valéria? Vários. Por quê? Porque não tem conversa, não tem diálogo. Só tem, patrimonial. E se o patrimônio acabar, ele vai cair. Tudo que é feito em cima, à base do dinheiro, à base do interesse, à base da grana, ele não é sólido. Ele é feito em cima da areia. Como diz a Bíblia, vem a água e destrói. Então, os alicerces de um casamento, ele tem que ser edificado em cima de parceria, de amizade, né? De cumplicidade e de amor, né? Essas quatro coisas junto trabalha com essa aqui também, respeito. Se você respeita, tem amor, tem parceria, tem cumplicidade, entende a pessoa que está do seu lado, certamente o seu casamento ele vai durar muito mais. Com certeza Adão e Eva tiveram problema. E tiveram, eles foram as duas pessoas que causaram o pecado no mundo. Nós chamamos isso em ramartiologia, a doutrina do pecado, como o pecado original. Mas certamente ambos, quando estavam ali padecendo de dor por ter trago o pecado ao mundo, eles se abraçaram e eles se viram na situação de que, não, nós erramos, mas nós não queremos levar essa referência para os nossos filhos. Ainda que Caim, um dos seus filhos, vai cair, mas Abel vai ter como exemplo eles ali. Então, eles se levantaram e continuaram. Assim também deve ser o casamento. Então, ame mais a sua família, ore mais para que o seu casamento continue firme e forte, sempre na presença de Deus.
Amém? Deus abençoe sua vida. Fica aí a nossa videoaula sobre o casamento na visão judaica cristã.